porque a gente precisa entender, primeiramente, que apesar da psicoterapia reencarnacionista se chamar psicoterapia, ela hoje pode ser vista como uma terapia integrativa, complementar, holística, alternativa, né? Mas ela vem para cumprir exatamente o que o nome dela diz, porque psicoterapia significa terapia da alma. Então é exatamente isso que a psicoterapia reencarnacionista tem a premissa de trazer para nós. Reencarnacionista, a priori a gente vai ver esse nome e vai achar que ele liga essa terapia a questões religiosas, né? Porque a reencarnação normalmente está ligada à espiritualidade, espiritismo, espiritualismo. Mas a reencarnação está colocada nessa psicoterapia de uma forma, eu diria até bastante científica. Eu diria que é a ciência da nova era. Por quê? Porque a gente realmente não mistura conceitos doutrinários, conceitos religiosos nessa psicoterapia. A gente vai ver mais para frente que a reencarnação ela é acessada por meio de uma ferramenta que nós usamos, que antes se chamava regressão terapêutica, hoje se chama investigação do inconsciente, e por meio dela nós vamos tendo acesso a muitas questões de vidas passadas, desta própria vida, de pessoas, e isso vai trazendo para nós todo esse embasamento prático que a nossa teoria já fala, né? Então a psicoterapia reencarnacionista é muito mais do que ser uma linha que traz conceitos religiosos para que a gente acredite, a gente consegue viver esses conceitos na prática, vivenciando a terapia. Então ela é bem uma ciência nova, vamos dizer assim. Então a gente chama a psicoterapia reencarnacionista da terapia da reforma íntima, porque esse é o principal objetivo que ela tem na nossa vida. A psicoterapia reencarnacionista ela veio para nos auxiliar a entendermos por que nós estamos encarnados. O que eu estou fazendo aqui, por que eu nasci de novo, qual é o propósito da minha vida, para onde eu preciso ir. É a terapia da reforma íntima porque ela preconiza um longo processo de autoconhecimento em que nós vamos começando a entender o que nós estamos trazendo a nível de necessidade evolutiva. Então é a reforma íntima mesmo, né? A lapidação desse nosso eu, que nós estamos trazendo há muito mais tempo do que a gente imagina. E a gente gosta de chamar de uma moderna escola psicológica porque ela tem essa intenção realmente de trazer uma nova compreensão sobre o que é o ser humano, uma nova compreensão sobre o que são os processos que o homem vive, uma nova compreensão sobre o que é a relação familiar, sobre as circunstâncias da vida, né? Quando que ela se originou? Já tem muito tempo, já tem mais de 20 anos, não é uma novidade assim, no Brasil. Ela se originou no Rio Grande do Sul, com Mauro Cuítico, que na época era um médico homeopata. E ele recebeu, na verdade, essa psicoterapia reencarnacionista dos nossos amigos espirituais. É uma terapia espiritual, ela é uma tecnologia espiritual. Por que a gente diz isso? Porque a psicoterapia reencarnacionista é uma técnica usada no mundo espiritual. Então, nós estamos há mais de 20 anos vivendo um movimento em que a espiritualidade traz para nós a possibilidade de passarmos por um processo terapêutico que o nosso espírito já conhece na vida espiritual. E esse processo é vivido lá na vida espiritual para que a gente vá se recordando quem nós realmente somos. E isso a gente vê também nas regressões, nas investigações do inconsciente. Porque por meio das investigações do inconsciente, uma pessoa pode ir a uma vida anterior, ou mais de uma vida anterior, e ela vai ver toda aquela história se desenvolvendo, ela vai ver que ela desencarnou, ela vai ver o pós-vida, e lá, sem sombra de dúvidas, em todas as regressões, todas as investigações do inconsciente, isso acontece. O espírito vai recobrando a consciência dele, ele vai se recordando que ele é espírito, ele vai diminuindo as ressonâncias que ele tem com a vida que acabou de acontecer, e ele tem uma expansão de consciência tão grande que lá ele ativa o eu superior dele. Então aquele eu momentâneo da encarnação que acabou de acontecer passa por um processo de expansão. Todos nós passamos por isso na vida espiritual, né? Então a psicoterapia reencarnacionista é uma
pedagogia que é usada pelos espíritos superiores conosco, na vida espiritual, para que a gente vá retomando a nossa consciência maior. O que está acontecendo é que essa terapia agora está disponível a nós na Terra. Então, que grande possibilidade, que grande oportunidade a gente entender quem nós realmente somos ainda encarnados, né? Porque a gente consegue fazer aquilo que a gente realmente se planejou a fazer nessa vida. Então, a finalidade da psicoterapia reencarnacionista é trazer a reencarnação para o consultório e isso automaticamente vai transformar a visão que nós temos sobre nós mesmos, sobre a família na qual a gente nasceu, a sociedade na qual estamos inseridos, conceitos de saúde, conceitos de doença, compreender novamente por que as circunstâncias da nossa vida foram vividas como foram vividas, porque a gente passa a trazer uma nova lente, uma nova forma de enxergar a nossa existência. Por isso, de novo, a psicoterapia reencarnacionista é considerada uma moderna psicologia, uma moderna ciência, porque ela, assim como várias outras linhas do conhecimento que estão vindo, né, já há 20 e poucos anos para nós, ela está trazendo uma nova compreensão do que é a vida humana. Então, os 4 pilares da psicoterapia reencarnacionista são pilares por meio dos quais a gente traz toda uma teoria, todo um embasamento básico do que é a psicoterapia reencarnacionista. A gente divide assim didaticamente para que a gente entenda o que cada uma dessas coisinhas significa. Mas vamos pensar, por exemplo, que nós estamos nos preparando para reencarnarmos mais uma vez. Somos uma essência, somos um espírito, somos uma inteligência e temos consciência plena daquilo que nós somos, para onde estamos indo, daquilo que a gente necessita viver para continuarmos nesse processo evolutivo. Quando a gente traz a reencarnação para esse entendimento, a gente vê que a nossa história ela se prolonga por muito mais tempo do que a nossa consciência pode se recordar. Só que quando esse espírito retorna para a Terra, quando cada um de nós retornamos para a Terra e a gente assumiu o nosso corpo material, nós também esquecemos que somos espírito e também esquecemos que fizemos um planejamento, né? E daí, a partir do nosso nascimento, recém-nascido, no berço da nossa família, convivendo com nossos pais, nossos irmãos, amigos, escola, adolescência, fase adulta, nós vamos ali vivendo a encarnação que nós planejamos, com os personagens que planejamos encontrar, e vivendo as circunstâncias do nosso livre-arbítrio, do livre-arbítrio das outras pessoas, e vamos ali tendo uma percepção de quem nós somos, só que nós não nos lembramos que somos um espírito, mas não nos lembramos o que viemos fazer aqui, né? Tanto que se nós chegamos hoje e perguntamos para uma pessoa para que ela conte a sua história de vida, ela vai trazer muito provavelmente a história de vida que ela conhece, do nascimento até hoje. Muito provavelmente ela vai conseguir até fazer um estudo psicológico do porquê que ela é quem ela é hoje. Ah, eu sou assim porque minha mãe é assada, eu puxei isso do meu pai, porque a minha tia me criou e ela tem uma determinada forma de ver o mundo, então é por isso que eu sou assim, né? A gente chama essa versão de versão persona, que todos nós somos muito treinados a contar, é a versão persona da nossa vida. Por que a versão persona? Porque é a versão da nossa personalidade. É aquela versão que nós conseguimos olhar para trás e rememorar desde o nosso nascimento até hoje. Qual que é o problema, entre aspas, da versão persona? Ela é irreal? Não, não é que ela é irreal. É a história que nós sabemos contar porque foi a história que nós vivemos. Só que a leitura que nós fazemos da vida é equivocada. A versão persona é a visão que somente a personalidade tem da vida que ela acabou de ter. E, invariavelmente, nós vemos na nossa versão persona um hábito, uma mania que a personalidade tem de acabar projetando para as circunstâncias que foram vividas, para as pessoas que conviveram conosco, uma espécie de culpa ou responsabilidade por sermos quem nós somos hoje. Então, como eu falei para vocês brincando, eu sou assim porque eu puxei aquele traço, aquele jeito de ser da minha mãe. Então, a versão persona,
ela é uma versão tão parcial de quem nós realmente somos, e é a história que todos nós estamos contando todos os dias, que ela não leva em consideração o aspecto que é muito enriquecedor e libertador da nossa encarnação, que é lembrarmos que somos um espírito reencarnando. Então nós estamos ali reproduzindo uma versão parcial de quem nós somos e frequentemente estamos reafirmando muito vitimismo com essa versão, né? Então o primeiro pilar da psicoterapia reencarnacionista é essa grande virada, que é a gente mudar a versão persona para a versão espírito. O que é a versão espírito? É a gente passar a começar a fazer a leitura da nossa vida como o nosso espírito vê. A gente vai saindo das ilusões que a nossa personalidade tem, que é uma visão muito micro, e passamos a trazer a visão mais macro da vida, a versão que o nosso espírito tem da nossa vida. E isso pode parecer uma coisa pequena ou simples, mas isso transforma completamente a nossa vida, né? Por meio do que a gente chama de raciocínio contra raciocínio. Se nós temos uma bagagem gigantesca dentro do nosso inconsciente de vidas e mais vidas que nós tivemos, porque nós estamos num processo contínuo de evolução, de melhoramento do nosso eu, né? Esse nosso eu inferior, parcial, que se aflora aqui na Terra, ele também traz consigo uma série de interpretações e raciocínios sobre quem ele é, o que o mundo é, o que as pessoas que estão à minha volta são. Ele tem muitos raciocínios falíveis sobre quem ele é e o que ele está fazendo no mundo. A versão espírito não, ela vai trazendo contra-raciocínio para essa personalidade. É um raciocínio muito mais macro da existência, é um raciocínio muito mais acertado das razões pelas quais aquela personalidade está ali naquele ambiente, né? E aí vem esse conceito da personalidade congênita. A gente chama de congênita porque ela realmente nasce com a gente. Ela é congênita, nós nascemos com essa personalidade. Olha, se nós estamos falando que somos espíritos reencarnantes e que logo temos uma vasta experiência atrás do nosso nascimento, né? E que nós estamos num processo contínuo de lapidação desse nosso eu, é claro que nós nascemos com uma personalidade já com suas tendências, né? Então, nós não nascemos um bebezinho em folha em branco, que essa personalidade vai ser moldada e formada ao longo da vida. Nós já trazemos uma bagagem conosco, nós já trazemos tendências a sentimentos, pensamentos, comportamentos. Por isso nós chamamos de personalidade congênita. O Mauro, quando ele dá aula sobre personalidade congênita, ele fala às vezes brincando que ele achava que ele estava abalando lá, criando um termo novo, personalidade congênita, né? Nossa, como eu sou inteligente, olha, eu criei um termo lindo, maravilhoso que pode definir o que nós somos. Mas mais para frente ele percebeu que esse termo já tinha sido abordado num livro muito antigo, ou seja, a espiritualidade já estava realmente trazendo intuitivamente para ele esse conceito. E ele apareceu no livro do Chico Xavier, que o André Luiz, enfim, ele psicografou um livro, né, junto ao André Luiz, e ele conta o seguinte, que lá nos planos espirituais, ele conheceu um espírito que tinha sido psiquiatra em vida, o Dr. Barcelos, e ele assistiu a uma palestra desse psiquiatra lá em cima, nos planos espirituais. E ele falava assim: precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em um processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem e lhe penetrem o coração, restaurando-lhe a esperança no eterno futuro e revigorando-lhe o ser em suas bases essenciais. As noções reencarnacionistas renovarão a paisagem da vida na crosta da Terra, conferindo à criatura não somente as armas com que deve guerrear os estados inferiores de si própria, mas também lhe fornecendo remédio eficiente e salutar. Falta aos nossos companheiros de humanidade o conhecimento da transitoriedade do corpo físico e o da eternidade da vida, do débito contraído e do resgate necessário, em experiências e recapitulações diversas. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas,
e o conhecimento da verdadeira localização dos distúrbios nervosos, cujo início muito raramente se verifica no campo biológico vulgar, mas quase que invariavelmente no corpo perispiritual pré-existente, portador de sérias perturbações congênitas em virtude das deficiências de natureza moral, cultivadas com desvairado apego pelo reencarnante nas existências transcorridas. Então, o Dr. Barcelos ele traz o conceito de personalidade congênita nessa palestra, e o Chico Xavier psicografou essa mensagem, né? Então, a gente basicamente vai trabalhar com o conceito de personalidade congênita. E aí vem outros dois pilares. O que é a ilusão dos rótulos das cascas? Nós nascemos ali naquela vida, não lembramos que somos um espírito reencarnante, não lembramos que foi feito todo um script, um planejamento encarnatório, e aí a gente passa a viver a vida na Terra como todo ser encarnado vive, né? E ao longo dessa vida, nós vamos nos apegando e nos abraçando cada vez mais aos papéis que nós desempenhamos. Então, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou branca, eu sou brasileiro, todos os papéis que eu desempenho, esquecendo qual é a função que aquele papel tem na minha vida, qual é a função que aquele papel tem na minha encarnação. E às vezes isso é o suficiente para que a versão persona se ampare numa visão muito vitimizada da própria vida. Por exemplo, uma pessoa que nasceu numa história bastante complicada, um espírito que já vem com tendências de personalidade congênita em relação à mágoa, por exemplo. Muitas vezes esse espírito pode ter feito um planejamento para nascer numa família em que um pai específico que tinha certas tendências de personalidade iria abandonar aquela família, ou seja, não cumpriria o papel paterno dele. Esse espírito que reencarna e não se lembra que ele veio curar a mágoa, ele vai aflorar a tendência à mágoa dele, porque esse pai foi o gatilho para ele, né? Mas se ele não transpõe essa ilusão dos rótulos das cascas, se ele não transpõe essa versão persona, é muito provável que ele se ampare, que ele se encoste na tendência à mágoa o resto da vida, sempre culpando o pai pelo abandono durante a infância. Então, quando a psicoterapia reencarnacionista vem para trazer a versão espírito para nós, a gente passa a compreender que se eu tenho uma tendência à mágoa, eu atraio para mim, eu planejo para mim, eu planejo para mim, eu projeto para mim circunstâncias que vão me colocar em contato com a minha tendência à mágoa. Logo, elas são minhas oportunidades de evolução. Então, nós precisamos ir descascando as cascas, né, às quais nós nos apegamos achando que elas são o que nós somos, porque elas são grandes alimentadoras dessa ilusão, desse grande maia onde nós estamos inseridos. Então a finalidade e o aproveitamento da encarnação passa a se transformar por completo, porque a gente começa a entender por que nós estamos vivos, o que nós viemos reformar aqui, quais são as tendências de personalidade que nós estamos repetindo vida após vida, século após século, e aí a gente passa a compreender qual a finalidade de estarmos aqui. O que eu vim reformar em mim? Mas aconteceu uma coisa interessante em toda essa formação desses pilares da psicoterapia reencarnacionista, porque a gente via nas investigações do inconsciente que a pessoa acessava suas vidas passadas. Frequentemente ela estava revivendo coisas que ela tem hoje. É até engraçado, ué, sou eu, estou me vendo aqui. Sim, é você, é uma vida 2000 anos atrás, mas com uma personalidade muito similar à que você tem hoje. Isso é um sinal de que a reforma íntima está vindo a passos curtos, né? Só que aí esse espírito se despedia da vida terrena. Na investigação do inconsciente, que vai a vidas passadas, a gente vê isso, né? O espírito se despedindo da vida terrena. E aos poucos esse espírito vai indo para a vida espiritual, passando por tratamentos, passando por estudos, começa a trabalhar. E a gente chega no nosso maravilhoso ponto ótimo, que é quando todas as ressonâncias daquela encarnação já desapareceram. Quando esse espírito está completamente reintegrado à vida espiritual. E aí a gente se pergunta, ué,
Mas se o espírito no período intervíveis acessa esse tipo de energia, por que a gente continua tendo que voltar para a Terra? Se eu, quando sou espírito, consigo ser plenitude, paz, amor, perdão, tudo que existe maravilhoso na Terra, por que quando eu volto a ser esse daqui que eu conheço, né? Então a gente começou a compreender que, na verdade, nós não estamos no processo de evolução espiritual. Nós estamos no processo de evolução do ego. Nós estamos há séculos ou milênios reencarnando na Terra, porque nós estamos tentando transformar essa identidade a qual nos apegamos achando que é o que somos. Mas quando estamos na vida espiritual, o nosso eu superior é ativado e a gente recobra a nossa consciência maior, o nosso eu superior. E aí vem essa ideia do ego. O que é o ego? Eu gosto de chamar o ego de uma pedrinha bruta que nós estamos aqui carregando há séculos ou milênios, e a cada vida a gente vai buscando lapidar esses lados. O nosso objetivo, pelo menos aqui na Terra, é a gente chegar num ponto em que esse ego já virou um diamante e a gente não precisa mais da Terra para evoluirmos, porque o ego, que é essa identidade ilusória que nos prende aqui, vamos dizer assim, já foi todo lapidado, já fizemos todos os aprendizados que necessitávamos. E aí a gente entendeu o seguinte, que às vezes esse ego vai passar alguns séculos numa imaturidade que nós chamamos de ego infantil inferior. E ao longo dos séculos ele pode ir se amadurecendo e passando, por exemplo, a ser um ego adolescente inferior. Ou muitas vezes, predominantemente, um ego adulto inferior. Então a gente pega uma vida, uma encarnação de uma pessoa, alonga ela no tempo, vivendo séculos ou milênios de encarnações na Terra, em que ela vem tentando se reformar. E esse ego, como uma pedra bruta, vem amadurecendo ao longo dos séculos, de uma forma que hoje nós podemos encontrar vários espíritos encarnados que convivem conosco, que têm a casca velha, a casca de 50, 60, 70 anos, mas você vai olhar para o funcionamento do ego dessa pessoa e ela parece uma criança, com comportamentos que lembram um pouco uma criança, né? A mesma coisa acontece ao contrário, às vezes nós estamos diante de crianças mesmo, cascas infantis, que uns 5, 6 anos, 7 anos de idade, mas o ego dessa criança já está tão maduro que ela parece um idoso no corpo de criança. Então, as fases de evolução do ego, elas não se confundem com a maturidade da casca, porque muitas vezes nós vamos passar séculos a fio reproduzindo padrões de um ego infantil inferior, por exemplo, na tentativa de fazer esse ego evoluir. Quando nós vislumbramos as fases de evolução do ego, a gente passa a ter uma maior noção do quanto que nós já caminhamos. Todos nós temos características de várias fases do ego, infantil inferior, adolescente inferior, adulto inferior, mas se nós fizermos uma avaliação mais minuciosa sobre a nossa personalidade, chegamos à conclusão de que existe uma fase que é mais predominante. E ali a gente vê mais ou menos para onde que nós precisamos caminhar. Mas por que afinal a gente precisa da Terra para evoluir? Se nós chegamos à conclusão de que nós estamos num processo de evolução do ego, por que tem que ser na Terra? Né? Aqui, por conta das circunstâncias terrenas, por conta da vibração mais densa, por conta da natureza do que nós vivemos aqui, as nossas inferioridades são afloradas. Por isso que quando a gente retorna, o ego vem à tona, vem a ilusão de novo. O não se recordar é importante também, porque aqui a gente usa o nosso livre-arbítrio do ego, tentando lapidar as nossas atitudes pouco a pouco. Né? Quando nós subimos para o mundo espiritual e o nosso espírito vai retomando a consciência, lá os chakras inferiores são momentaneamente desativados, os superiores são ativados. Lá a gente não vive as circunstâncias ilusórias da Terra, então lá nós conseguimos ser o nosso eu superior. Muitas coisas que nós já lapidamos no nosso ego, ou seja, que já se tornaram superioridades, nós já conseguimos manifestar aqui. Eu diria que elas são conquistas que nós já fizemos aqui na Terra. Porque ninguém é só inferioridade. Todos nós temos superioridades e elas são aprendizados que nós já fizemos ao longo da nossa trajetória. O que seria um ego infantil inferior?
É só a gente pensar mais ou menos como é um comportamento estereotipado de uma criança, um comportamento negativo de uma criança. Então é um ego que vai ter tendências, por exemplo, a mágoa, a rejeição, ao isolamento, dependência afetiva. É um ego que não se compromete muito com as coisas da terra. Às vezes nós vemos espíritos que estão em cascas adultas, mas que se comportam completamente como egos infantis, né? Com dependências afetivas, com carências profundas, com dependências em relação aos pais, por exemplo. Um adolescente inferior, por exemplo, é um ego que acredita que ele pode combater e conquistar tudo na base do eu tenho razão, na base da violência, na base da força. O ego infantil e adolescente, infelizmente, é a maioria do nosso país no momento. Nosso país tem o ego infanto-juvenil em sua grande maioria. Então, o adolescente inferior, ele tem um comportamento meio rebelde, meio irreverente, meio irresponsável. Falta a ele um pouquinho de maturidade para ele entender o que ele está fazendo na Terra direito. E aí esse ego evolui um pouquinho, amadurece um pouquinho e chegamos no adulto inferior. O ego, que é predominantemente adulto inferior, tem a tendência a ser mais crítico, tem a tendência a ser mais responsável, tanto que ele traz muita responsabilidade para si. Ele tem a tendência a se cobrar, ele tem a tendência a cobrar o outro. Tem uma certa rigidez, um ranzinzice no jeito de ser, e ele tem extrema impaciência com egos infantis e adolescentes. Qual que é o nosso grande objetivo? Nosso grande objetivo na Terra é reativar os lados superiores de todos esses egos e chegarmos ao ego ancião. Nós temos alguns exemplos de egos anciãos que habitaram a Terra. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá. São egos que já compreendem, já têm uma sabedoria muito mais expandida do que é estar na Terra. É ali que nós precisamos chegar, quando a gente consegue lapidar esses lados inferiores. Falta, por exemplo, ao adulto inferior, que às vezes se pesa muito com um lado crítico, com um lado mega responsável, não se permite curtir a vida, vamos dizer assim, levar a vida na leveza. Falta a ele, por exemplo, ativar o ego infantil superior, que traz alegria, despretensão, que traz um jeito, uma fé inabalável, um amor incondicional, né? A criança, o lado positivo da criança seria esse. Falta ao adolescente, por exemplo, inferior, entender que ele pode conquistar as coisas que ele acha que são importantes de forma pacífica. Ele não precisa brigar, lutar, não precisa discutir, não precisa dizer que tem razão. Ele pode ser um ego totalmente transformador na Terra, usando uma energia positiva, uma energia construtiva de amor. Né? E aí, quando nós caminhamos por todos esses conceitos do ego, quando nós estamos no processo terapêutico, por exemplo, com a psicoterapia encarnacionista, o primeiro momento é a gente começar a entender em que fase evolutiva nós nos encontramos. Qual é a fase do ego que eu estou predominantemente? Quais são as cascas nas quais eu estou me apegando? Por que eu escolhi a minha família? O que eu vim lapidar em mim na minha personalidade congênita? É um trabalho muito básico, primeiro da gente ir se libertando das ilusões, das cascas, dos papéis, de tudo que a gente traz pra gente, sempre trouxe nessa ilusão que a gente vive na Terra. É o que a gente chama de PR básica, psicoterapia básica. A gente está ali se libertando dessas coisas, trabalhando as nossas mágoas, nossos medos, nossas raivas, todas as inferioridades que a personalidade traz. Quando isso já avançou num ponto que nós já compreendemos que somos um espírito, uma consciência, né? A gente passa por um processo de psicoterapia avançado, em que nós estamos nos conduzindo para uma reintegração do nosso ego ao nosso eu superior. Ali a gente passa a passar por um processo terapêutico em que muito mais do que ficar entendendo quais características do ego nós temos, é a gente compreender que nós somos parte do todo. Então, é um processo que traz uma expansão da consciência, uma reintegração do nosso ego ao eu superior. É um processo muito bonito de ver acontecer. É uma verdadeira libertação.
E aí a gente começa a falar do tal da investigação do inconsciente, que é uma ferramenta que a gente usa dentro desse processo, né? A antiga regressão terapêutica, que hoje nós chamamos de investigação do inconsciente, ela é uma ferramenta dentro de um processo que é permitido pela psicoterapia encarnacionista. Por que a investigação do inconsciente é apenas uma ferramenta? Porque com ela nós temos acesso a esses conteúdos, e esses conteúdos é que serão trabalhados, conversados, refletidos, ressignificados em conversas, na psicoterapia propriamente dita. E aí, é muito comum, essa pergunta é muito comum, como que eu posso fazer uma investigação do inconsciente e ter acesso ao passado? Se eu não lembro, por que eu tenho que lembrar? Qual a autorização que eu tenho para ficar acessando o meu passado, né? E aí a gente se recorda da questão 399 do Livro dos Espíritos, que traz a ética desse processo para nós, que é a seguinte: mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência e lhe podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, nós nos esquecemos sim do passado, a gente não se lembra do que a gente viveu, não lembramos nem que somos um espírito, né? Às vezes nós somos assim, super espíritas, super reencarnacionistas, mas na vida estamos ali reproduzindo a versão persona, usando os rótulos das cascas e por aí vai. Só que inconscientemente nós temos sim algumas recordações do passado, porque nós ainda mantemos conexões com certas passagens que nós tivemos, porque estamos aqui reproduzindo partes da personalidade congênita que está se repetindo. Muitas vezes estamos nos reconectando a passagens anteriores inconscientemente, porque vivenciamos uma circunstância que engatilhou essa recordação. E aí passamos a viver um sofrimento, por exemplo, né? Então, somente com o intuito de facilitar a reforma íntima e a autocompreensão é que é possível sim que esses conhecimentos, que esses conteúdos sejam revelados a nós, só que sempre conduzidos pelos espíritos superiores, nunca por nós, e muito menos para a gente satisfazer a curiosidade que nós temos de quem fomos no passado. Na psicoterapia reencarnacionista, a gente chama as investigações do inconsciente de o telão na Terra. Se alguém aqui já teve conhecimento de como são as sessões de telão lá nos planos espirituais, né, em que o espírito acaba recordando das suas vidas lá nos planos espirituais, aqui é basicamente a mesma coisa, só que nós vemos esse conteúdo por meio do pensamento. Não é um telão que se abre, é um telão mental, né, que se abre durante uma investigação. E ela tem basicamente 3 funções. Existem 3 tipos de investigação do inconsciente que podem acontecer ao longo desse processo. O primeiro tipo, que na verdade está aqui em segundo lugar, é o que acontece em basicamente todas as regressões, exceto essas daqui que acontecem mais no momento avançado da psicoterapia reencarnacionista. Toda vez que um mentor espiritual nos leva um conteúdo do passado, nos faz ver aquela vida anterior ou aquelas vidas anteriores, e ele leva a gente até o ponto ótimo em que todas as ressonâncias daquela vida foram desligadas, existe um desligamento, ou seja, aquela vida para de ressonar, para de nos influenciar inconscientemente. Então, todas as vidas que nós acessamos por meio de uma investigação do inconsciente são desligadas da nossa memória. Além disso, existem regressões que são apenas de desligamento. Vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa está aqui vivendo a vida encarnada dela normal, comum, dia a dia, rotina. E às vezes ela vive uma circunstância que engatilha nela a recordação de um momento traumático do passado. Ela não se lembra por quê, mas aqui na vida ela começa, por exemplo, a manifestar ataques de pânico, né? Inclusive, ataques de pânico não têm causas explícitas e claras para acontecerem.
Claro que não, porque essa pessoa está inconscientemente conectada a um fato do passado que foi traumático. Às vezes, os mentores vão oportunizar para essa pessoa a recordação daquele evento e ela vai ver essa recordação até o ponto ótimo. E o desligamento dessa memória faz com que aquele transtorno do pânico ou aqueles ataques de pânico parem de acontecer. Então, às vezes, são vidas que têm a mera função de desligar uma sintonia, seja de uma dor crônica, seja de um vício, seja de uma fobia, um medo, um trauma, por aí vai. Circunstâncias pontuais que frequentemente nós nos ligamos lá no passado. Além das investigações do inconsciente para puro desligamento, existem as investigações para conscientização, em que os mentores vão nos levar a ver uma vida, ou várias vidas passadas, ou um momento dessa vida, porque nós também podemos voltar a momentos desta vida, e ele vai mostrar para nós como foi aquela encarnação, no intuito de mostrar para nós como foi a personalidade congênita ao longo daquele tempo. Ali a gente vai ver o nosso eu do passado vivendo em outro contexto, em outro tempo, com outras pessoas. E é óbvio que frequentemente nós veremos traços de personalidade muito similares ao que nós somos hoje. Não é à toa, é justamente para mostrar para nós aquilo que nós estamos repetindo, né, vida após vida. Se hoje nós ainda temos aquele traço que foi mostrado naquela vida, significa que ela é uma das questões da nossa reforma íntima. Logo, nós vamos pegar esse conteúdo, trabalhar extensamente nas psicoterapias para entender como fazer essa transmutação, essa ressignificação daquela questão. E as regressões de conexão, elas são maravilhosas, porque nós também temos vidas de sucesso. Então, quando estamos nos aproximando de um momento mais avançado da psicoterapia, os mentores podem, por exemplo, ao invés de nos desligar de uma vida que não foi tão produtiva, eles ligam a gente numa vida que foi positiva, para mostrar para nós que nós conseguimos sim ter sucesso. Nós conseguimos sim aflorar superioridades do nosso eu aqui na Terra. Certo? Como que a investigação do inconsciente acontece? Ela é feita, na verdade, por uma meditação consciente. Não é por hipnose, não é por mediunidade, não é por nenhum processo muito complexo. O que a gente precisa fazer, o psicoterapeuta reencarnacionista vai fazer, é usar um mantra com uma música e ajudar você a ter o relaxamento do corpo físico e a elevar a sua frequência energética, para que você esteja um pouco mais próxima da energia dos mentores e eles passam a mostrar para você, por vários meios, mas principalmente pela sua mente, aquele conteúdo da investigação do inconsciente. Então, o psicoterapeuta ele faz uma meditação propositalmente elevando a voz dele, porque assim ele ajuda você de olhos fechados, relaxando a elevar a frequência energética. E assim você passa a estar mais suscetível a perceber aquilo que os mentores estão mostrando para você naquele momento. E essas são todas as possibilidades de início de uma investigação do inconsciente que tem a intenção de nos desligar, por exemplo, de uma situação do passado. Nós podemos começar uma vida encarnado numa vida passada, encarnado na vida atual, desencarnado na Terra. Às vezes nós estamos vagando, nós já desencarnamos, mas estamos vagando na Terra. Às vezes estamos presos em situações de difícil visualização, como por exemplo dentro do caixão, já desencarnamos, mas estamos presos ali. Pessoas que têm fobia a lugares fechados, né? Claustrofobia, medo de escuro, muito frequentemente estão sintonizadas em vidas, em pós-vidas em que estão presas, por exemplo, no caixão. Às vezes, uma investigação do inconsciente pode começar, por exemplo, na água, em que a pessoa desencarnou e ficou ali. Pode começar ali também. Às vezes, já está sintonizada numa situação de umbral. Às vezes, a pessoa já desencarnou. Às vezes, tem tendências à depressão, à solidão, a um padrão meio estável de viver a vida dele. Ele está no astral intermediário, não está nem no plano superior, nem na Terra, está flutuando. Sozinho, não está bom nem ruim, está neutro, está ali no astral intermediário. E às vezes os mentores realmente
já trazem uma vida de um espírito já no astral superior, para mostrar o que aconteceu ali. Como que isso vai acontecendo? Como o comando de uma investigação do inconsciente sempre está nas mãos dos mentores, o psicoterapeuta que está ali auxiliando a sua regressão, basicamente tem que usar táticas muito simples, que são para ajudar você a continuar a narrativa. Porque se ele usa táticas que são muito diretivas ou que vão ficar investigando o que aconteceu no passado, ele pode interferir numa recordação fiel, né? Mas às vezes, durante uma regressão, são necessárias algumas táticas em que o auxiliar da sua regressão, o psicoterapeuta, vai te ajudar a passar por esses processos e ir trazendo a narrativa o mais fiel possível. Então, sim, durante uma investigação inconsciente, o psicoterapeuta reencarnacionista pode usar táticas para ir te ajudando a sair de certas circunstâncias que às vezes são difíceis. Por exemplo, uma investigação do inconsciente de difícil visualização pode ser uma pessoa presa num caixão. A pessoa está de olhos fechados, não está vendo nada, e ela está sintonizada numa circunstância de escuro, então ela acha que ela não está regredindo, não está passando pelo processo da investigação. E cabe ao auxiliar, ao psicoterapeuta, ajudar essa pessoa com táticas específicas a entender que ela está, sim, recordando o momento e ajudá-la a ir narrando como que aquilo foi se desenvolvendo. E é muito importante, se uma vida é mostrada em qualquer desses pontos, é muito importante que o psicoterapeuta leve a pessoa ao que eu contei para vocês, que é o ponto ótimo. Somente chegando no ponto ótimo, todas as ressonâncias daquela recordação foram desligadas. Porque onde termina a regressão, onde termina a investigação do inconsciente, fica a sintonia. Então, se uma pessoa regride a um momento de uma vida passada, em que ela está num momento traumático, e ali eu trago ela de volta, sem levá-la ao ponto ótimo, ela vai voltar sintonizada ali. Não é que ela vai ficar presa ao passado de uma forma completamente prejudicial, sem se reconhecer. Não, também não é tão sério assim. Mas ela pode voltar com muitas ressonâncias daquele momento, sentindo desconfortos físicos, e entre outras coisas que eu vou falar mais pra frente. Toda investigação do inconsciente, pelo método da psicoterapia reencarnacionista, tem que obedecer a uma ética. Por quê? Porque investigar o inconsciente não é uma tarefa fácil nem simples e também não é uma brincadeira, não é? Então, nós precisamos sempre nos recordarmos que existem riscos e por isso nós precisamos fazer aquele procedimento da forma mais ética possível. O primeiro deles, obviamente, é que o comando está com os mentores. Nós, enquanto psicoterapeutas, ou a pessoa que está deitada para fazer uma investigação, nós não controlamos o que vai acontecer, nós não escolhemos o que vai ser visto e nós não conduzimos a recordação. Nós não podemos forçar, entre aspas, o passado dessa pessoa, achando que nós temos o direito de entender como certas coisas aconteceram. Então, o comando precisa estar com os mentores. São eles que conduzem toda a investigação do inconsciente. Então, não há um direcionamento à queixa. Frequentemente, as pessoas chegam para nós no consultório e falam assim: eu vim aqui porque eu quero entender por que eu tenho conflitos com a minha mãe. Ela é o espírito mais conflitante com quem eu tenho relação nessa vida. Eu preciso entender por que a gente tem isso. E nós, psicoterapeutas, sempre temos uma conduta de orientar essa pessoa que nós não sabemos o que vai aparecer na investigação do inconsciente. Às vezes, os mentores vão trazer conteúdos que vão ajudá-la a entender, às vezes eles vão resolver que o processo dela vai passar por outro caminho. Porque são eles, realmente, que sabem o que essa pessoa pode ver, como ela pode ver, o que vai ser melhor para ela naquele momento. Nós não sabemos. E, obviamente, quando o comando está nas mãos dos mentores, nós não vamos violar aquela investigação inconsciente, nós não vamos violar a lei do esquecimento, que foi aquela que a gente leu lá na questão 399, falando sobre ela, né?
Então, a investigação do inconsciente, ela tem risco sim, desde que ela seja feita de forma irresponsável e sem seguir a ética que nós tanto preconizamos, né? Primeiro dos riscos, que são na verdade contraindicações, é quando as pessoas têm questões físicas, de saúde física, pessoas que já tiveram cardiopatias, históricos de AVC, pessoas muito idosas, pessoas com hipertensão não controlada, não medicada, gestantes também têm contraindicação para fazer as investigações do inconsciente. Riscos psicológicos, terapêuticos, kármicos e espirituais vão acontecer se o psicoterapeuta reencarnacionista ou qualquer pessoa que inventar de fazer regressões ou investigações do inconsciente não respeitarem o comando dos mentores, não respeitarem a lei do esquecimento. Porque imagina vocês que nós estamos vendo uma situação, a pessoa está narrando uma situação de briga, de conflito contra o espírito, e o terapeuta pergunta para ela quem é esse espírito. E ela vai lá e reconhece que é a mãe da vida atual, o pai da vida atual. Nós geramos uma piora, muitas vezes, da questão kármica que existe entre esses dois espíritos. Porque, às vezes, essa pessoa não podia reconhecer que aquele espírito conflitante é a mãe ou o pai dessa vida. Então, nós não podemos realmente violar essas questões, porque nós podemos complicar e trazer riscos para essas pessoas. Riscos terapêuticos, onde termina a regressão fica a sintonia. Se a gente não leva a pessoa ao ponto ótimo, ela vai voltar sintonizada naquele ponto. Né? Riscos kármicos, de reconhecer as pessoas, de gerar conhecimentos que a pessoa não poderia ter. Riscos espirituais, a pessoa ficou numa situação lá em que ela estava sendo perseguida ou tendo contato com outros espíritos que infelizmente são cobradores dela ou estão procurando ela ao longo dos séculos. A gente deixa a pessoa sintonizada naquela circunstância e espíritos podem encontrá-la. Então nós geramos riscos espirituais para aquela pessoa, se ela não for o ponto ótimo, obviamente. O que são investigações do inconsciente não pessoais? Elas são possíveis. O que é isso? É quando, ao invés da pessoa deitar para realizar a investigação para ela, vem um terceiro e realiza para essa pessoa. Então, por exemplo, o Wallace tem alguma contraindicação para fazer investigação inconsciente, para chamar a Renata para fazer uma investigação inconsciente não pessoal para o Wallace. É exatamente a mesma coisa, só que os mentores do Wallace vão mostrar para a Renata aquele conteúdo. Para que são indicadas as investigações inconsciente não pessoal? Ou quando as pessoas têm contraindicações físicas e é necessária para aquela investigação. Quando uma pessoa está num lugar muito longe em que ela não tem acesso, para crianças muito novas, para pessoas que estão em situações de saúde muito dificultosas e necessitam daquela investigação. Né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação às investigações do inconsciente não pessoal? Elas precisam ser autorizadas. Não posso pegar a Renata e fazer ela deitar para fazer uma investigação do inconsciente não pessoal para o Wallace, a menos que ele me autorize. Existem algumas exceções, quando as crianças são muito novas, ou filhos até 18 anos, os pais podem consentir por eles, ou pessoas que estão em situações que têm pouca capacidade de decisão, pessoas que realmente não podem decidir por si próprias. Então, aquele que é o tutor, o responsável, pode autorizar. E tem uma outra investigação do inconsciente não pessoal, que às vezes acontece, que é a seguinte: eu estou ali fazendo uma investigação do inconsciente para o Wallace, e ele viu um personagem ali na vida com ele, que também foi abordado, também foi trazido um lado emocional daquele outro personagem. Quando chegamos ao fim da investigação do inconsciente do Wallace, ali no ponto ótimo, a gente pergunta sem querer perguntar sobre aquele personagem que ficou meio que ali. Abriu, mas não foi fechado. Então, às vezes, os mentores vão oportunizar investigações do inconsciente não pessoais no fim de investigações do inconsciente de pessoas que estão ali vivenciando,
E nós nem sempre sabemos que espírito é esse. Às vezes ele está desencarnado, às vezes ele está encarnado com a pessoa que está ali investigando. Então nós nem sempre, na grande maioria das vezes, não sabemos que espírito é esse que estamos beneficiando. Às vezes, o Wallace chega lá no consultório e fala assim: poxa, eu queria tanto que meu pai viesse fazer esse tratamento, ele está precisando tanto. E aí ele pergunta para esse pai se esse pai quer passar, ele diz que não. Ele pergunta para esse pai se pode ser feita uma investigação não pessoal para ele não autoriza. Mas às vezes o Wallace está lá fazendo uma investigação no inconsciente e os mentores vêm espontaneamente fazer uma investigação no inconsciente para o pai dele. Porque por alguma razão ele precisava, necessitava e foi autorizado. Então isso também pode acontecer no consultório. Nós já falamos de personalidade congênita, versão persona, versão espírito, as cascas nas quais a gente trapega, as ilusões, os raciocínios falíveis. Mas nós não falamos de uma coisa que é muito importante nesse processo, que são os gatilhos e as armadilhas. De que adianta o nosso espírito vir para uma jornada nova na Terra, em prol da sua lapidação, se ele não vivenciar circunstâncias que vão auxiliá-lo nesse processo? Então, se eu vim curar mágoa, muito provavelmente eu planejarei circunstâncias que me aflorarão minha mágoa. Ou eu, por atração, atraio pessoas e circunstâncias que me fazem sentir mágoa. Então, essas circunstâncias, pessoas, situações externas a mim, que engatilham de dentro de mim as minhas velhas tendências, é o que a gente chama de gatilhos, que podem ser inferiores ou superiores. Os gatilhos inferiores vão aflorar as nossas tendências negativas, né? E os gatilhos superiores não, são aqueles que afloram nossas superioridades. São pessoas e circunstâncias que mostram para nós as superioridades do nosso ego. Mas é graças aos gatilhos inferiores que nós podemos estar diante das nossas falhas, das nossas inferioridades, das nossas velhas tendências, dos nossos raciocínios falíveis. É graças aos gatilhos inferiores que nós podemos ter a oportunidade de reformarmos a nossa personalidade. Então, muitas vezes estamos ali trazendo uma versão persona da vida, em que nós projetamos para um algoz que esteve ali na nossa infância, por exemplo, a grande responsabilidade pela nossa mágoa em relação à vida. Quando, na verdade, se a gente traz a versão espírito para a compreensão dessa vida, a gente pode entender, por exemplo, que nós co-criamos aquela infância, que nós escolhemos estar perto daquele espírito porque nós temos algo a resgatar nesse espírito, e que nós escolhemos aquele espírito porque ele seria um gatilho inferior maravilhoso para a minha reforma íntima. Então isso faz com que muitas vezes a gente se retire da posição de vítima e passe a ver aquela circunstância como uma oportunidade de evolução. Olha como a gente muda as ligações que nós fazemos com as circunstâncias da nossa vida, né? E tem um outro conceito que são as armadilhas. O que são as armadilhas? São quaisquer circunstâncias da vida de encarnado que agradam ao ego. 3 minutos. Meu Deus, correndo. São todas as circunstâncias da Terra que agradam somente ao ego, mas não nos ajudam a evoluir de forma alguma. A própria vida encarnada já é uma grande armadilha. Porque a gente já vive aqui na ilusão, nos raciocínios falíveis, achando que estamos a passeio, né? Mas nós, muitas vezes, diante de circunstâncias, eu vou mostrar para vocês um gráfico que ilustra bem isso, muitas vezes, diante de certas circunstâncias que nós vivemos, o ego está ali sendo aflorado nas suas inferioridades, que a gente sente mágoa, raiva, ódio, vontade de matar todo mundo. E aí, ao invés da gente trazer o contra-raciocínio e transformar a nossa posição naquele momento, a gente escolhe circunstâncias para resolver aquele problema que não são nem um pouco positivas para a nossa evolução, mas são cômodas para o ego. Vamos chegar lá. Por exemplo, estamos lá vivendo a nossa vida de encarnados, nossa rotina, nossa encarnação, lindos e contentes, completamente apegados às cascas que nós temos,
E aí vem o gatilho, vem uma pessoa no trânsito me fechando. Uma circunstância assim, bem cotidiana, né? Esse ego, a primeira coisa que nós vamos perceber desse ego, muito provavelmente, são os sentimentos, porque eles são a coisa mais imediata que a gente percebe. A gente sente raiva, a gente sente intolerância, a gente sente irritação, né? Mas o que a gente não sabe é que antes desses sentimentos existem raciocínios inconscientes, raciocínios falíveis que nos fazem sentir aquilo. Porque sentimentos são consequências de pontos de vista. Nós não sentiríamos irritação, raiva, impaciência se nós já não olhássemos para aquela pessoa e já interpretássemos essa pessoa como uma pessoa abençoada que nos fechou no trânsito, né? E muitas vezes, se o nosso ego está no comando da vida, a gente vai se ver ali com raiva, intolerância, impaciência, e a gente ainda vai alimentar esses sentimentos com mais raciocínios falíveis. Aí, tá vendo? Ninguém sabe dirigir nessa terra, né? Tá aí, goiano dirigindo, né? As coisas que a gente fala na vida. Então a gente vai lá e cria mais raciocínios falíveis. Eu falei isso para provocar o Bruno, né? Que é goiano. E aí o que a gente faz? Vou buzinar. Vou buzinar pro Bruno, porque quem sabe assim eu ajudo ele a dirigir melhor, né? Então, eu não mudei a circunstância, eu continuo sendo irritada, intolerante, com todas as minhas crenças falíveis sobre o Bruno, eu fui lá e meti a mão na cozinha, né? Como que são as circunstâncias quando nós estamos trabalhados na consciência, né? Estamos empenhados na nossa reforma íntima? Aí a coisa muda de figura, porque o Bruno vai me fechar no trânsito, eu vou sentir raiva, intolerância, tudo, porque eu já tenho um ego adulto inferior que já tendo a julgar as pessoas que dirigem mal no trânsito como pessoas incompetentes e por aí vai, né? Só que como eu estou bem trabalhada na reforma íntima, no despertar da consciência, né, me conectar ao eu superior, transformado nos padrões, eu vou lá e jogo um contra-raciocínio do meu eu superior à circunstância. Então eu penso assim, coitado do Bruno, ele deve estar estressado, ele está aqui para me ensinar sobre a tolerância, né? Se eu buzinar para ele, vou passar o resto do dia pé da vida com ele. Então eu vou respirar fundo, vou fazer minha reforma íntima e vou seguir livre e contente, vibrando para que o Bruno tenha um ótimo dia. Então, ao invés de eu cair no meu padrão inferior de intolerância, eu escolhi naquele momento evoluir, né? Mas assim, o que a gente pode meio que concluir de todas essas questões da nossa infância, né? Passar a olhar para a nossa infância por um outro prisma, já que nós estamos trazendo o conceito de que nós não começamos a vida na infância, nós já temos uma grande bagagem ali, estamos mais uma vez reencarnantes, né? É a gente entender que realmente existe uma programação, que aquela vida que a gente co-criou não foi uma coisa que caiu na nossa cabeça como uma vingança divina, né? Eu vou pegar você e vou te jogar ali para você viver. Não, existe um planejamento, uma programação minuciosa do nosso eu superior junto aos nossos mentores para que nós possamos vir a essa jornada com um objetivo específico. Afinal, se a gente fosse perguntar, a gente podia nascer em qualquer lugar desse planeta, mas a gente nasceu ali, filhos daqueles pais, naquela circunstância, naquele corpo, naquele gênero, enfim, todo o script que cada um de nós tivemos foi o script que nós precisamos para realizarmos a nossa reforma, né? O nosso espírito tem livre-arbítrio pré-encarnatório. Muitas vezes nosso espírito está lá com toda a consciência plena, restabelecida, e ele sabe que ele falhou com outro espírito na vida anterior. E ele pensa assim, estraguei a vida do espírito lá, na vida que acabou de passar, então nessa próxima vida aqui eu quero nascer numa circunstância muito difícil. E às vezes os mentores falam, olha, não é necessário, você pode aprender pelo amor, você pode aprender de outras formas. E às vezes o nosso livre-arbítrio pré-encarnatório escolhe circunstâncias muito pesadas, porque a gente acredita que só assim a gente vai aprender. Então nem sempre as coisas são como uma vingança, ou um lado, a autoridade de Deus que nos joga na circunstância que a gente tem que viver, como se não tivéssemos livre-arbítrio. Nós temos sim pré-encarnatórios, né? Então
quando aquele planejamento da vida é feito para que nós possamos fazer necessariamente, existem uma série de circunstâncias que nós avaliamos. Eu vou nascer ali porque eu preciso encarnar naquele ambiente, porque eu preciso fazer minha reforma íntima, porque eu mereço passar por aquela circunstância para me entender aquela outra. Eu preciso reencarnar com aquele espírito, porque só assim a gente vai conseguir encontrar amor finalmente, porque nós estamos há vidas tentando encontrar isso. E muitas vezes a gente escolhe, inclusive, encarnar perto de espíritos que, por similaridade, vão nos ajudar a aprender certas coisas. Aí entra aquela coisa, né? Ah, porque eu sou teimosa, sou igualzinha a minha mãe. Teimosa, eu aprendi com ela a ser teimosa. Será que você aprendeu com ela ou você escolheu reencarnar com o espírito por similaridade? Porque as duas têm aquele aprendizado a ser feito, né? E aí, quando a gente volta para a vida terrena, nos esquecemos que somos espíritos, nos esquecemos que temos uma programação e o livre-arbítrio do ego começa. Aí a gente vive aquele gráfico lá em vários momentos da nossa vida, em que muitos deles estamos escolhendo as armadilhas. Difícil, né? PR com crianças é possível? Sim. Como que isso vai ser feito? Se ela for um bebê, uma criança muito pequena, vai ser feita como investigações do inconsciente não pessoais. Normalmente com os pais dessa criança ou com algum colega psicoterapeuta que venha para fazer essa investigação para essa criança. Quando ela é um pouquinho mais velha, com 5, 6 anos, e ela já pode sentar na mesinha para fazer desenho, é ela mesma que vai participar da investigação. Ela vai desenhar o que está sendo mostrado para ela, chegando inclusive até o ponto ótimo. E, pasmem vocês, é muito mais fácil do que com um adulto. Porque para ela é só deixar fluir, né? E flui mesmo. Quando é uma criança mais velha, acima de 12 anos, por exemplo, ela pode fazer uma investigação inconsciente como um adulto, ela mesma passando. PR com adolescentes, adultos e idosos é um processo, como eu disse para vocês, que gera autoconhecimento, em que a investigação inconsciente é uma ferramenta. Ali nas primeiras consultas existe todo um estabelecimento de um vínculo, né? O psicoterapeuta vai explicar para essa pessoa como que a PR funciona, vai começar a gerar alguns questionamentos para essa pessoa já ir se perguntando por que eu nasci nessa família, né? O que eu venho mostrando de mim mesma ao longo da minha existência. Essa pessoa vai sempre preencher uma ficha de identificação que traz um histórico da vida dela, coisas que ela já viveu, se ela está sendo acompanhada por médicos, por quê, medicações que ela está tomando. A cada investigação do inconsciente nós passamos por reconsultas, em que essa investigação vai sendo refletida, conversada, enfim, né, todo o processo de autoconhecimento mesmo por meio das psicoterapias, até que chega um momento em que essa pessoa se encaminha para a alta. Não somos nós que damos a alta para a pessoa, são os mentores dela. Se ela não desistir, se ela não escolher por espontânea vontade que ela já está bem, ótimo, e pode começar a caminhar, os mentores vão mostrando para ela que tem menos necessidade de fazer investigações do inconsciente. E aí ele passa, às vezes, a transferir essa pessoa para uma PR mais avançada, em que mais do que ficar vendo ego, desligamentos, sentimentos e tal, ele vai começar a trazer investigações do inconsciente, muito mais reflexões, reconexões, um processo mais avançado mesmo, em que essa pessoa pode se ajudar a reintegrar o ego dela ao eu superior. Isso daqui eu coloquei mais como um plus, não sei nem se a gente tem tempo. Sobrou? Passou 2 minutos. Passou 2 minutos? Pode até desligar. Não. Que é a questão da saúde da doença pela ótica reencarnacionista. Né? Se nós estamos falando de personalidade congênita, de traços inferiores que nós ainda temos a tendência a trazer, nós começamos a olhar para o conceito de doença e passamos a entendê-lo de uma forma diferente. Né? Muitas vezes, por exemplo, recebemos pessoas que dizem ouvir vozes, ou que dizem estar passando por várias circunstâncias que
Se nós não estivéssemos olhando por um prisma mais amplo, né, reencarnacionista ou até espiritual, nós poderíamos até dizer que ela está vivendo um transtorno mental severo, né, duro, em que apenas com medicações psicotrópicas ela vai solucionar aquele problema. Então, muitas vezes, por conta do passado que nós temos, todos nós temos vivências no passado que não foram tão frutíferas, que cometemos alguns equívocos. Às vezes são pessoas que vêm em circunstâncias de sensibilidades muito mais abertas, exacerbadas. Às vezes esse espírito escolheu vir com essa sensibilidade mais aberta, né? E aí a doença passa a ser uma consequência da atuação de espíritos. Então ela chega dizendo que ela está ouvindo vozes ou que ela está vivendo uma série de fenômenos e o psicoterapeuta reencarnacionista quase que obrigatoriamente tem que conversar com ela sobre ela buscar o tratamento espiritual em paralelo, né? Porque muitas vezes aquilo ali é uma atuação dos espíritos, é uma questão mediúnica que precisa ser equilibrada e aí as coisas são resolvidas. A doença, como consequência de ações do passado, muitas vezes a gente está ali há vidas, por exemplo, trazendo consequências negativas para o nosso perispírito e às vezes uma determinada vida vão nascer com aquelas consequências no perispírito que se manifestam como doenças, né? Então, quando a gente vai trazendo essa versão espírito, essa visão reencarnacionista para aquele quadro, a gente vai entendendo que a gente co-criou aquela circunstância. E muitas vezes podemos transmutá-la justamente por mudarmos o padrão que criou aquilo ali, né? Sintonia com vivências anteriores. Como eu disse para vocês, às vezes a gente vive um gatilho aqui e conecta com experiências do passado que começam a trazer quadros patológicos na vida de hoje, né? E padrões vibracionais e desequilíbrios do ego. Por exemplo, às vezes um espírito está há séculos, vida após vida, tentando vencer a tendência dela ao isolamento, a mágoa, a tristeza, a raciocínios de que ela é sempre abandonada, sempre rejeitada, sempre incapaz. Aqui nós vamos chamar isso de depressão, né? Então, às vezes, são padrões do ego ali, agrupados, juntos, sendo vividos num nível bastante comprometedor da vida dessa pessoa, e nada mais são do que padrões daquele ego que nós precisamos trazer o contra-raciocínio, a transformação por meio do entendimento de que esse espírito está reencarnando, ou seja, ele veio para transmutar aquele quadro. A saúde pela ótica reencarnacionista, ela é vista de uma forma muito ampla, porque ela entende que o homem encarnado não é só um corpo, né? Ele é um espírito na vida, vivendo uma vida material. Então, pelo menos 3 instâncias estão coabitando ali o mesmo ser. Tem a natureza física dele, tem a natureza energética dele, tem a natureza emocional dele. Então, pela ótica reencarnacionista, a saúde é vista de uma forma holística, porque o ser é um todo, o ser é um todo. Então, você vai tratar a saúde daquele ser, entendendo que tem padrões físicos que muitas vezes são criados por padrões mentais que se repetem há muito tempo, que geram desequilíbrios energéticos. Ou seja, esse sistema acaba passando por desequilíbrios porque existem padrões que estão, né, transformando esse sistema em um desequilíbrio. Então, a saúde pela ótica reencarnacionista é entender que o homem precisa buscar a sua saúde de uma forma integral, porque não é só o físico que a gente tem que mudar. Às vezes, aquele padrão físico que está se manifestando é um sintoma, é uma manifestação mais visível de um padrão emocional que já se repete há séculos. É ali no padrão emocional que a gente tem que ir para trabalhar, né? Esses daqui são exemplos de exercícios que muitas vezes fazemos em sala de aula ou nos consultórios. Não vou falar sobre todos eles porque o tempo já ultrapassou realmente bastante, mas todos eles ajudam a gente a fazermos reflexões mais complexas, mais profundas sobre todas essas questões da nossa versão espírito, do nosso descascar, né? Muitos exercícios que fazem a gente realmente visualizar tudo isso que é trabalhado em consultório.
E agradeço, gente, imensamente a presença de vocês. Como a gente passou do tempo aqui, do espaço, se vocês tiverem dúvidas ou qualquer coisa que queiram trocar, anotem aí o contato, enviem e-mail, falem pelo WhatsApp e aí a gente conversa, tá bom?